Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. E hoje para falarmos outro sobre tabaco. Falarmos outro sobre tabaco, esse problema de saúde pública, esse problema social, esse problema individual, esse problema ambiental. E hoje para falar-nos sobre tabaco, nós tem o Dr. José Teixeira, que é psicólogo e também coordenador de iniciativa de segurança sanitária, para explica-nos, elucida-nos um bocadinho sobre a questão do tabaco, né? Não saber que essa comemoração Dia Mundial do Tabaco acontecer só dia 31 de maio, portanto, próxima semana, mas nós já não temos antecipar porque não é que é uma coisa que tem em alta, né? Um assunto que te está falando de eu a nível de redes sociais, a nível de comunicação social, da televisão em si, porque agora te surgir algumas novidades nessa área, quando eu te falar de regulação em tabaco, né? Okay. Portanto, se calhar não começar do início, né? Não falar um bocadinho desse Dia Mundial sem Tabaco, esse lema que foi proposto pelo ano, para não depois não entrar naquelas especificidades. Ok, muito bem. Obrigado, enfermeira Denise, para esse convite. Portanto, que te agradeço em nome pessoal, mas também em nome do Instituto Nacional de Saúde Pública e de própria promoção da saúde, que, portanto, onde está mais ligado, porque, de facto, é uma oportunidade para um pouco trabalhar mais e passar informação daquilo que é a atenção que se deve ter, portanto, para tabaco hoje, portanto, com maior razão, mas é uma coisa que já tem o histórico, portanto, de necessidade de atenção ao redor do mundo, mas também na Cabo Verde. Portanto, realmente, todo ano, países é incitado e através de um tema age no sentido de controle de tabaco. Assim, Castanheiro, portanto, nos últimos anos, falar de tabaco e problemas pulmonares, tabaco e problemas de coração, e tabacos e exano, portanto, não tem tabaco e riscos, portanto, ameaça ambiental. Portanto, essa altura é sempre um momento propício para trazer isso à tona, sendo certo que, como a enfermeira Denise refere, tem um motivo especial, portanto, para Cabo Verde nessa altura ali, por causa de alguns avanços, sobretudo na implementação de convenção quadro da OMS para controle do tabaco, que é, de facto, uma ferramenta fundamental para ajudar o país no controle do tabaco. Pronto, se calhar para começar, então gostava de falar um pouco, antes de ir para o lema desse ano, a questão ambiental, fala tabaco como um problema de saúde pública. Certo. Bom, particularmente há alguns anos, estar, portanto, com alguma intervenção nessa área, a impressão que ainda fica com uma pessoas que é tão convencido de que tabaco é um problema de saúde pública efetivo. E às vezes é abordado sim, porque sabe-se, né, que de problemas de saúde que tabaco está causa, mas às vezes é que é visto toda a floresta do problema, né? E Linda gostava de sublinhar pelo menos algumas coisas importantes. De facto, o tabaco é mais do que um problema de saúde pública, porque talvez todo problema de saúde pública também é problema de desenvolvimento. Não pode olhar, por exemplo, o problema de saúde pública, quando a coisa está afeta a saúde humana, portanto, está afeta a capacidade produtiva e, imediatamente, tem a ver com o rendimento do país, tem a ver com o desenvolvimento e crescimento do país. E não tem exemplo muito claro de Covid-19, que, portanto, é um problema de saúde pública, mas hoje é um problema mais do que um problema de saúde pública, é um problema até de sustentabilidade de Estado, sustentabilidade de família. E por que tabaco é mais daquilo que habitualmente não se percebe? Se no job, por exemplo, a mortalidade, o peso da mortalidade, todas as mortes no países, sobretudo países já em desenvolvimento e países desenvolvidos,
que está a falar em mais de 8 milhões, né? Por ano. De mortes que se refere a 8 milhões de mortes de tabaco tomada por ano. Mas a pega tabaco no contexto de próprio todas as doenças crónicas. Certo. Portanto, se no Jobe 70% das mortes, da carga de todas as mortes, portanto, de países onde que Cabo Verde, portanto, tem o mesmo nível de desenvolvimento que Cabo Verde, é devido a doenças crónicas. Portanto, que é liderado para doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, portanto, doenças respiratórias, e diabetes e cancros. E tabaco é o fator de risco comum para para tudo que as doenças ali. Certo. Então, quer dizer, olha a ligação, a carga das mortes de onde que sabem, o fator de risco comum e importante, né? Porque 30% de cancro, hoje a OMS já tem, portanto, esses dados, que é devido ao uso do tabaco. E sendo o tabaco fator de risco comum, para a promoção de saúde é um motivo especial para trabalhar a nível promocional, porque se você combate um fator de risco que é comum, mas você tem uma redução de morbilidade e mortalidade na onde que o país está mais afetado. Doutor, se calhar também é importante dizer que você está a referir como um dos, né? Um dos fatores, não é o único, não tem mais fatores, obviamente, que é para ficar bem claro, para depois outra pessoa que te ouvir nos diz assim, poxa, mas mim tem diabetes, mas nunca foi fumador, mim tem hipertensão, mas nunca foi fumador. Você te entender? Então, para desmistificar um bocadinho disso, tem vários fatores que podem levar a pessoa a ter uma doença crónica, mas concretamente tabaco é um deles. Sim, tabaco é um deles. Pode que estar presente em todas as situações, hoje não tem questões nutricionais e alimentares, não tem estilo de vida, o sedentarismo, não tem álcool também. Portanto, tem outros fatores de risco. Só que o tabaco tenta falar, o único fator de risco comum. Tem quem ainda discute. Mas tabaco é um fator de risco com certeza comum. A todos. Então, e trabalhar no tabaco tem impacto. E ali não se fala sobre saúde, é sobre questão ambiental. Não se fala de saúde humana, não vai chegar no ambiente e todo o impacto que o ambiente também traz de forma secundária para a própria saúde. Claro, né? Claro. Senão, no Pode Jobe, ele não acaba verde até, porque nunca tem questões ambientais mais proeminentes, direto, ligadas ao cultivo, aos pesticidas e tal. Mas, portanto, mudanças climáticas está afetando de alguma forma. Mas na Cabo Verde não tem portanto, o que está feito em indivíduo em termos de fumo, mas não tem o que está feito de indivíduo enquanto fumo secundário, né? Fumo ambiental. Né? E isto é que é chamado fumo de segunda mão, portanto, que é fumo ou de cigarros que se queima ou de ar respirado, portanto, de fumador que inala, portanto, o primeiro fumo. Isto hoje é sabido o peso disto sobre as doenças, portanto, e a morte, né? 18 milhões portanto, que Denise refere, 1,2 milhões é devido ao fumo, o dito fumo passivo ou fumo de segunda mão. E hoje, portanto, na Cabo Verde, que ainda, portanto, até o mês de maio, nunca tinha lei que protege todos os espaços fechados. Portanto, pessoas podiam fumar em hotéis, em espaços fechados, quartos individuais, mas depois tem quem que estava limpa, né? E tem crianças, às vezes, trabalham em cima de um lençol, num espaço que a pessoa fuma e que tudo que as cargas, portanto, químicas deposita. Então, a OMS fala até de fumaça de terceira mão, que é fumaça que não aquele que pessoas inala após a exalação, pessoas refuma quando fumaça ainda está na ar, sim. mas quando pessoas entram em contato com toda aquela substância química, quando lhe deposita num determinado ambiente, no momento em que a pessoa está fuma, muito depois, porque a substância química está mantém ativo na superfície. Então, tudo quem que dá limpa, tudo quem que tenta em contato, tudo que esses órgãos têm em contato com ele, que a substância química está afeta. Então, isto muitas vezes é designado como fumaça de terceira mão, mas já se sabe hoje que afeta a saúde, leva à doença e à morte de pessoas.
Bom, agora voltando, voltando à questão do lema, portanto, sim, se calhar antes, já que você começa por falar de saúde pública, para não perder o fio condutor e para ficar com alguma sequência lógica, antes de não passar para o lema, que é mais virado para a questão ambiental, não continuo ainda na saúde pública para entender a não entender que o fumo pode ser primeira mão, né? A pessoa fuma diretamente, segunda mão, quando a mim é um fumador passivo, está ao lado de quem está a fumar ou frequentar o mesmo ambiente, e de terceira que você dizer que é está a ficar naquele ambiente que aquela pessoa fuma e uma pessoa pode entrar em contato. Ok, mas o que é que tem que conter nesse cigarro? Acho que é isso que é o principal perceber. O que é que te contém realmente um cigarro que pode ser tão mau, tão prejudicial? E o OMS se refere, mas cigarro tem cerca de 7.000 substâncias. Isso é dito, mas às vezes é preciso desmistificar algumas coisas, né? E tem substâncias que estão no produto de tabaco que tem um histórico de associação à própria produção. Aí não se fala de agrotóxicos, de pesticidas e de inclusive fertilizantes e todos os conservantes utilizados na folha e todos os produtos utilizados na manufaturação, na produção. Inclusive os aditivos que são postos, os suavizantes que são, porque a nicotina ele é amargo, ele é desgostoso. Então, para ele tornar uma coisa agradável, não dizer assim, agradável, um monte de substâncias químicas são, e tudo que as substâncias químicas que se pôr durante todo aquele processo, ele está bem, indivíduo está bem consumir. E durante o consumo, o ar, portanto, a queima, produz uma recombinação de várias das substâncias e como efeito tem vários outros subprodutos tóxicos. Okay. Portanto, dessa combinação de tudo que também de histórico, desde a produção até ao uso, mas a recombinação durante o que ele está a arder, uso, quando ele estiver a arder. Quando está a arder, e aproximadamente, portanto, é claro que tem variações dependendo de vários produtos que estão usados durante o processo. Estima-se que há essa quantidade. Entre esses, portanto, diz que cerca de 300, portanto, causa afeta a saúde de alguma forma. E há um número de algumas dezenas que, de facto, causa problemas mais específicos de saúde, como o cancro, sendo que tem, portanto, 3 produtos líderes. Portanto, três produtos líderes é o monóxido de carbono, que impede que corpo absorve a necessária quantidade de oxigênio, então tem um déficit de oxigenação no corpo por causa do monóxido de carbono. Tem alcatrão, que é o líder desenvolvimento de cancro, e ele é inevitável, né? Imagina, desculpa-me cortar você, imagina uma pessoa dizer assim, olha um alcatrão, fumá-lo. A pessoa está a dizer assim, não, está doido, mas não é como está a apanhar alcatrão para fumar. Mas vou a fumar de outra forma, mas vou a fumar. As folhas, que esse papel, está tudo lá. E depois tem a nicotina, que é o Deus, porque é a nicotina que causa dependência. Claro. Portanto, e todo o interesse da indústria do tabaco de promover estilo com o tabaco, novos produtos, para aliciar jovem, para consumir nicotina enquanto jovem, porque ali causando dependência, ele é um consumidor para longa vida. Nicotina tem vários também problemas que causa na saúde, porque ele é um vasoconstritor, então pode causar hipertensão, a criança pode nascer com prematuro e com baixo peso à nascença, mas ele, se gravidade maior, é porque ele está tornando dependente, ele está obrigado porque alcatrão ele não é o alcatrão que se vai procurar, mas ele também como carga necessário por causa de todo o equipamento, mas ele que também causa
de facto, problemas maiores mais tarde. Bom, você está a falar de... Não está a falar, portanto, o que era constituído que podia ser tão mau, né? Que podia te levar a todos estes problemas de saúde. E você fala-nos destes constituintes e destes três principais, né? Que você fala-nos alcatrão, nicotina, está a faltar você dizer mais umas. O monóxido de carbono. Sim, você já tinha dito, exatamente. Monóxido de carbono, portanto, que seria que estes três principais se não tivesse que falar, mas não tem muitas outras também que é prejudicial, certo? Sim. Não, você está a concluir um raciocínio que era portanto, depois de hoje aquelas substâncias que tabaco sabencol, portanto, provoca bom, lhe faz aquele parte de para corte para perder aquele raciocínio, porque quando o cortão tinha Então, te colocar essa questão novamente, que é, portanto, a não acabar de espiar aqui estes componentes, e você fala-nos daqueles três principais, né? O monóxido de carbono, daquele alcatrão, e você já fala-nos de nicotina, que é aquele que está a causar realmente a dependência, né? Agora, tem outra questão para colocar você. Na nossa realidade, Cabo Verde, quem que está a fumar mais? Qual é a faixa etária mais fumante, se não estou a poder dizer desta forma? E porquê? Bom, necessariamente gostaria de tentar lembrar números exatos, porque... Não, mas de uma forma geral, assim, é mais jovens, é adultos, é mais ou menos. Nunca precisar da percentagem, não, mas é só saber qual é a faixa etária que está a consumir mais. O estudo de doenças crónicas não transmissíveis feito para o Ministério da Saúde, portanto, termina no ano passado, e mostra aparentemente nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma certa redução, porque, por exemplo, faixas etárias mais elevadas tinha prevalências mais altas, portanto, se não pega, por exemplo, 49 em diante, não taxa, portanto, percentagens de fumadores maiores do que na faixa etária de 30 a 40. E sucessivamente menor na taxa de 19 a 30 anos. Portanto, aliás, a constatação é que exatamente há uma redução, segundo faixa etária, até a faixa etária dos de 34 a 49 anos. Mas houve um aumento, portanto, na faixa etária dos 19 a 34 portanto, agora não anos. tem mais jovens a fumar. Aparentemente é como se houvesse um aumento a nível dos jovens diante da tendência reducionista, portanto, de algumas décadas para cá. E, bom, razões pode ser várias, inclusive novos produtos de tabaco, portanto, como xixa, que hoje é um produto, portanto, agora que está na nossa realidade, que há uns tempos nunca estava. Exatamente. Então, provavelmente, esses novos produtos de tabaco se atrai jovem e se aumenta, portanto, o consumo entre os jovens. Agora, pronto, obviamente, isso é preciso agora estudo específico para hoje, exatamente onde pode ser foco de atenção para a prevenção. Exatamente, jovem já não é que não tem que estar sempre em cima em toda a circunstância. De piquenique não estava a te ensinar para quando chegar mais grande para poder estar. Na tabaco isto é fundamental agora, porque o OMS até te refere que tabaco ele é uma doença pediátrica. Parece estranho, mas é uma doença pediátrica porque 2/3 de fumadores atuais
esse começo da fuma, isto é, esse foi dependente quando eles era menor, quando eles tinha menor que 18 anos. E sei lá, 90% de fumadores começam a fumar antes de 19 anos. Então, quer dizer, se, na lógica do que a Denise está falando, se consegue que, de facto, jovens que inicia até 20 anos, muito provavelmente é que também inicia no consumo de tabaco mais tarde. Ou se entra em contato mais tarde, portanto, para dados que existem, a possibilidade de tornar a dependência é menor, porque a dependência, portanto, maior, normalmente acontece, portanto, antes dos 19 anos. Exatamente. Bom, doutor, não tenho que fazer um breve intervalo, mas não te continuar já com a história do tabaco. Nós fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive de falar de tabaco, nosso tema é Falemos do Tabaco. Falemos do tabaco porque é o assunto que está na top de mês de maio, porque não tem o Dia Mundial também sem tabaco, que é comemorado dia 31 de maio, e muito não tenho ouvido falar na comunicação social com relação a esse tabaco, não é? Então, eu tenho o doutor José Teixeira, que para além de psicólogo também é coordenador, né, da Iniciativa de Segurança Sanitária do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, e não estava a falar exatamente de tabaco. Portanto, a noia toda a questão da saúde pública, o porquê que tabaco é uma questão de saúde pública, efetivamente, agora não passar para aquela parte do ambiente, porque nós lema do OMS é onde está de encontro a questões ambientais. Então, não pegar por aí, não falar um bocadinho desse ambiente e de que forma esse tabaco pode ter tanto impacto? Sim, de facto, tabaco é de que esses produtos que mais afeta o ambiente comparado com os outros produtos, como era plástico. Isto referindo concretamente a filtro de cigarro que tem esse microplástico que de facto tem grande impacto sobre o organismo porque ele degrada e ele é pequeno e nas cidades e no mar, e nas ruas e até, portanto, na mar, que os peixes mais de costa, normalmente como é que essa partícula de cigarro, que as partículas que até desfazem, que o organismo que até absorvê. Então, normalmente, que os animais acabam para morrer e não tem 4,5 trilhões de pontas de cigarros ou tocos de cigarros jogados no ambiente todos os anos. Mas, pronto, a questão do ambiente tem que jogar mais largo, né? Até é feito nas mudanças climáticas que hoje tem. Mas por começa, se calhar, moda no iniciava de hoje, modo que tabaco está feito ambiente desde o começo. Acho que sim. Até a área de produção do tabaco. Não começar lá naquele jarfo. Tem Pronto. Que ter folha, né? Tem que ter árvore. Primeiro tem que destruir grandes florestas para ter espaço de plantação.
Segundo, há uma exploração exacerbada da própria pobreza das famílias que muitas vezes são apoiadas em jeito de microcrédito para as indústrias para se produzir, portanto, tabaco, mas dentro de uma cadeia de exploração e que normalmente é um ciclo de pobreza que se sai dele, porque para tabaco chega barato no mercado, é preciso que lá na ponta seja basicamente de graça. Mas no Joabi, tudo que é agrotóxicos que nos refere, que os pesticidas que normalmente é utilizado para performance para proteger tabaco portanto, de pragas e que próprios os fertilizantes, né, que são utilizados para performatizar, portanto, o crescimento de tabaco. Tudo isto é coisas que se está pondo na terra em escala com necessidade para a produção industrial. Então, é afeta solo, é afeta água e depois tudo isto, juntado com esse ponto de cigarros que tinha falado no fim, é também tudo para lençóis freáticos e depois para mar. Mas, portanto, no que eu vi hoje, venenos introduzidos lá apenas na pesticidas e que as agrotóxicos, mas não tem durante o processo de conservação e durante o processo de adição de outras substâncias. Portanto, tudo lá é substâncias que está porque aquelas substâncias tudo também fica também concentrado na filtro. Então, aquele filtro que está no chão, ele é uma bomba de substâncias químicas, né? Porque ele tem essa função, para além do plástico que ele é em si, ele é um concentrador tanto de que as substâncias químicas. Então, e filtro, ele é um plástico secundário, um plástico reciclável, um plástico primário. Então, esse tempo de reciclagem é extremamente longo. Então, isto está tornando, de facto, um produto perigoso. Então, portanto, se não haja essa cadeia, tudo que está feita, portanto, o meio ambiente e contribui para mudanças climáticas, portanto, é trabalho que não deve fazer igual ali. Agora, ali na Cabo Verde, se calhar tem que fazer aquele ponto ali, porque nós nunca temos indústria. Exatamente, nunca tem indústria, não tem uma sociedade mais comercial. Exato. Então, nunca tem grandes plantações de tabaco, porque a plantação é mais para uso artesanal. E nunca tem indústrias transformadoras, portanto, todo aquele processo, não tem um processo de empacotagem já na reta final. Então, nosso problema imediato é, portanto, lidar com a questão de saúde pública, não com a questão ambiental. Quer dizer, aquele toquinho, né, que você referiu. Nossas questões ambientais, direto, aquilo que foi direto, é menor. É porque que está afetando mais diretamente é, sobretudo, o plástico das caixas e dos tocos de cigarro. Mas as mudanças climáticas, afetam um país específico, está afeta a nível global. Portanto, se não conta, mas cigarro ameaça o ambiente mais do que plástico. Plástico não estou evitar plástico, evitar sacos de plástico, e não estou evitar a fala desse, e não estou lançar nos ambientes, não está preocupado com ele. E hoje está claro uma ameaça que cigarro está causa, mais do que aquele que plástico está traz. Então, não estou a dizer o que é o peso disto na indústria, portanto, e tem uma coisa que ainda gostaria de sublinhar ali, que já agora que se fala de indústria, nós nunca temos indústria, digamos, aquela grande... É massa, né? Sim, não tem uma sociedade comercial, mas há uma estratégia sempre de limpa imagem da indústria, porque a indústria do tabaco, deve sublinhar isto, que é a única indústria a única indústria que é legal dentro e produz no espaço social e que tem, pior que tem nem responsabilidade sobre a consequência que esta causa sobre a saúde e nem sobre o ambiente, que tem responsabilidade legal, porque normalmente
se tem um produto que causa danos objetivamente conhecido sobre a saúde, deve ser responsabilidade para o controle disto. E havendo afetação à saúde, deve ser responsabilizado. Mas é a única indústria que ainda está num patamar de ser legal e produz no espaço comercial normal, mas que não produz nenhum bem e que não presta nenhum serviço para a sociedade. Toda indústria social e do bem tem essa função. Só indústrias de armas, indústrias bélicas, indústrias químicas, que não produz nenhum bem, que não presta nenhum serviço. E a indústria do tabaco é exatamente isso. Qual é o bem, qual é o serviço? Bocatacha nenhum. Então é preciso que nos alerta a imagem que alguém tem do tabaco como um produto tranquilo, um produto do bem, um produto do style. Ele é promovido, ele é uma estratégia por detrás de indústria promove faz esse marketing. Então às vezes tem doações que é feito para serviços ou para escolas, mochilas, atividades esportivas. Então tudo isto é uma forma de mostrar, não, nós estamos na sociedade, não contribui, mas que ela hoje é nova forma de se fazer marketing. Então, quer dizer, e hoje é preciso focar não na barra resolver problema depois que a indústria é a causa, mas de ataca aquilo que é essencialmente a fonte de problema. Acho que deve falar, mas Cabo Verde está de parabéns, porque Cabo Verde ultimamente, portanto, produz uma nova legislação. Era isso a nossa próxima questão, né? Tem a ver com essa legislação e não querer perceber essa tal Convenção 4. Lá que não querer chegar. Sim, se calhar caminho é para lá. A Convenção 4 ele é uma ferramenta para apoiar os países no controle do tabaco. Uma hora que se tentava construir, demonstra uma indústria do tabaco é uma indústria poderosa e que países ele só que consegue luta para o controle do tabaco. E é por isso que existe a convenção. Até costuma usar a imagem de Davi e Golias. Portanto, a imagem que todo alguém conhece de Davi e Golias. Então, a indústria do tabaco com um país é moda Golias e Davi. Um país, não se fala país como Cabo Verde, que tem um orçamento como Cabo Verde, não se fala país moda França, Alemanha, Canadá. Portanto, desenvolvidos, não é? Países desenvolvidos. Então, a indústria do tabaco, que esse país está luta contra o tabaco, é moda Davi contra Golias. E por quê? Porque tão poderosa que é a indústria. Não só por ser, porque esse poder está derramado na rede. Imagina, por exemplo, para dar uma ideia de como que o poder da indústria inviabiliza a política de país. Tem países que até políticos é financiado para a indústria do tabaco. Então a indústria tem representantes nos espaços políticos que permitem defender seus interesses. Isso, por exemplo, tem impedido que determinadas medidas políticas que acontecem. Ao ver, por exemplo, aumento da taxa de tabaco extraordinário nos últimos 3 anos. Mas imagina que tem alguém que obstrui e que deixa aquele medida avança. Às vezes essa julga com países vizinhos. Imagina um país que aumenta a taxa para fazer tabaco subir de preço, mas aquele outro país vizinho que conseguiu aumentar. Então, que esse país tem um problema de fronteira para o cigarro, fica 50% mais barato, por exemplo, num país vizinho. Então, é claro que comércios e vantagens comerciais acabam para estrangular tudo que é política de aquele outro. Então, é aquele jogo lá que a indústria está fazendo com o país, e desde há muito tempo, e que, por isso, a OMS falou, bom, não tem que ir junto, não tem que criar uma convenção, que cada país que ratifica a convenção sabe, mas está junto, mas a estratégia tem que ser, portanto, equilibrado para permitir que, de facto, consiga enfrentar a indústria. Então, esse é a convenção, portanto, tem essa função lá, de juntar força de país para poder enfrentar a indústria. Mesmo com a convenção, é que é um trabalho fácil de fazer, porque a estratégia da indústria, portanto, ele é bem estudado também no mercado. Então, e ele é adaptado conforme avanços de cada país
e assessorar, portanto, para condições que ambiente e países vizinhos, portanto, facilita. Então, Cabo Verde ratifica a Convenção desde de 2005, mas Cabo Verde efetivamente que muda o que é esse quadro legislativo para permitir que medidas fossem implementadas. Então, o quadro legislativo de Cabo Verde mantinha de 1995, apesar da ratificação da Convenção. E não está em 2022, não é? Está em 2022. E um país, quando ratifica a Convenção, ele é obrigado, porque a Convenção ele é superior às leis nacionais, embora esteja debaixo de Constituição. Mas só então funciona quando um país, de facto, regulamentar, tornar uma lei. E Cabo Verde faz isto. E faz isso com medidas bastante robustas e bastante você pode falar-nos um bocadinho destas medidas, a não perceber dessa taxa, né? A taxa aumenta, então o tabaco em si também passa a ser mais caro, né? Nos últimos 3 anos, o imposto de tabaco aumenta basicamente anualmente. Então, houve uma taxa específica que hoje está em 70 escuros para cada maço. Então, e houve também o aumento, portanto, de produtos na importação. Então, hoje, não arriscava fazer em grandes estudos, mas Cabo Verde aumenta mais do que 1/3 de preço faz com que, portanto, aumentasse mais do que 1/3. Mas ainda assim, continua a ser barato, ou não? Ou acessível? É preciso, isto, portanto, cigarro é preciso que torna menos acessível possível. E aumento do imposto é condição para preço aumenta e há estudos que mostram, claro, mas aumento de preço reduz o número de cigarros que fuma por dia e redução do número de cigarros que fuma por dia, portanto, reduz também aquilo que é morbidade e mortalidade associada ao tabaco. Então, a legislação, portanto, tem, portanto, vários componentes. Então, também reforça a questão de publicidade, né, que tem que ser zero, inclusive na massa de cigarro. Repara, mas publicidade, cigarros estão fazendo até na massa de cigarro. Então, massa de cigarro, você fala, não, gosto ali, lá tem que estar a advertência sanitária, não só com o texto, mas também com a imagem, para impactar a massa. Então, isto é uma coisa positiva. Outra coisa positiva, a questão da interdição do fumo em todos os ambientes fechados e semi-fechados. Então, gosto ali, na Cabo Verde, para aquela outra lei, era proibido fumar nos hospitais, na escola, nos centros esportivos, com menores, mas cataflava todo lugar fechado. Então, a pessoa podia fumar nesse quarto de hotel, podia fumar no restaurante, né? E lei que te protegia. Só que agora não é mais possível, porque lei está taxativamente em todos os lugares fechados. Isso é de um extraordinário e valor, porque, por exemplo, só uma pincelada relativamente a dados de inquérito às doenças crónicas não transmissíveis que refere que foi feito OMS e Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, é 15%, portanto, de trabalhadores estava exposto a fumo de segunda mão ou fumo secundário. 15%. E 13,5% sem gastar dinheiro de pessoas está exposto a fumo de tabaco no ambiente fechado em casa. Você fala de pessoa adulta de 19 a 69 anos, mas nesse caso também tem criança, então é muito mais do que isto. Portanto, a lei proíbe fumo também dentro de carro, quando menor está lá. Mas há uma série de restrições de acesso a cigarro por menores, relativamente ao espaço de venda. Hoje, cigarro que pode ser vendido, segundo já a nova legislação, a retalho a nível da unidade. Sim. Cigarro que deve ser vendido na capode, que deve ser vendido nas barracas, nas padarias, nas farmácias. Então, cigarro tem que ser vendido no lugar apenas licenciado. Bom, a legislação é abrangente. Já não é abrangente. Agora, a questão é, tem a legislação que tem uma série de orientações, obrigações, né? Que você referiria a alguns, mas é que tem também ser feito o controle
disto tudo, porque é que só dizer que não é para fazer assim, 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 mas é que não tem que controlar isto e é assim efetivamente está a ser cumprido. Então, ainda falou pronto, de ponto de lugar onde a gente trabalha. Acho que ele tem dois pontos de controle e tem que ser bem claro isto. Existe um ponto de controle que é a fiscalização, né? E há alguns instrumentos que devem ser desenvolvidos para fiscalização de próprias leis e não tem autoridades responsáveis para isso, autoridades, digamos, de condução das medidas, as autoridades de fiscalização e de controle, como as polícias, portanto, aduaneiras, polícias económicas e polícias, portanto, civil. Portanto, há uma série de instituições responsáveis e que, doravante, portanto, devem fazer. Mas ainda gostaria de falar de controle, um outro controle. Desse controle que não se contribui agora. Esse controle que passa para o indivíduo. Porque enquanto nunca educa o indivíduo, né, para autocontrole, não tem dificuldade de fazer com que, de facto, instituições fiscalizem. Então, é preciso que a pessoa autofiscalize num lugar que as autoridades querem estar. Então, é preciso que o simbolismo da autoridade acompanhe as pessoas. E o simbolismo da autoridade acompanha a pessoa quando a pessoa está com literacia sobre determinadas coisas. Você sabe, por exemplo, de como, desse risco que se está corre e risco que se apoia outras pessoas. Isto, às vezes, é evidente, né? Por isso que, portanto, faço a questão na primeira colocação de Denise, repisa a preocupação, o risco que nos ocorre com o fumo de tabaco, risco para a saúde, para além do ambiente que temos, mas risco para a saúde. Para cada um sente, mas para além do risco comum, existe um risco pessoal, seja bom fumador passivo ou seja bom fumador ativo. E há discussões, inclusive, portanto, às vezes mais acaloradas, de que fumadores também têm seus direitos, porque nunca deve nega, mas fuma, logo toda gente tem direitos. Pois, está causa algum relaxamento, está causa alguma baixa de tensão, e tem algum prazer. Agora, para além disto, você cumpre um conjunto de coisas que a prazo causa problemas imediatos e a prazo. E não é de todo racional que o direito de fumador seja preservado em função do direito de quem é que deve ser protegido, sobretudo no espaço fechado. Então, imagina, por exemplo, um grávida, em que circunstância que muita defende o direito daquela grávida de fuma em função de uma criança que tem como defende que é obrigado a fumar se fuma. Exatamente. Então, e alguém tem que perceber isto. Claro. Uma criança que está dentro de casa, uma criança menor, e o direito de fumar dentro de casa prevalece, está compara com esse direito de ser afetado na saúde. E para aqueles problemas que você acaba de dizer, de prematuridade, de partos, né? Restrições de peso, de crescimento, enfim, né? Que também ele quer excluir isso, né? Basicamente. Exatamente. É isso que você quer dizer. A legislação tem que fazer aquele controle para que nosso trabalho promocional de fazer com que pessoas que inicia seja acompanhado para medidas que fazem com que pessoas de facto tenham algum controle e algum receio com esses riscos para moderar, porque cada vez que fuma diante de uma criança e manda uma criança fumar cigarro, você recruta um fumador para daqui a pouco, porque cigarro torna um produto próximo, um produto natural. Algo natural, exatamente. Então é preciso desnaturalizar isso. E para desnaturalizar isso, primeiro tem que ensinar pessoas a ter controle na sua cabeça. E deve referir-me, portanto, para além de ter um outro extremo. Você concluiu essa ideia, mas só para dizer você que também não está a ganhar algumas inimizades com tudo isto. Obviamente que quem é fumador e quer ser fumador e quer continuar a fumar, que está contente com isto tudo, né? Exatamente. Mas você concluir para não poder fechar. Me ganha vários, pessoalmente. Mas não se falava daquele outro extremo, que inclusive é uma ação agora que também deve aplaudir o Ministério da Saúde, para a iniciativa de implementar programa de abandono ou de cessação tabágica
dentro de cuidados de saúde. Portanto, é um programa que está a ser implementado agora e para o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Cancro, que é, portanto, liderado pela doutora Carla Barbosa. Então, nesse momento, ele está prepara protocolos e instrumentos para oferecer oportunidade para quem é que, e a Convenção também orienta isso, que países devem oferecer condições e oportunidades para pessoas que abandonam, que estão dependentes, mas que sozinho escapam, porque a dependência de cigarro é uma coisa tão simples. Qualquer dependência, né, doutor? Não é fácil. Pois. Mas nossa conversa está ótima. Assim, não está a continuar a falar um bocado sobre essa questão. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, nosso programa chega a fim. Portanto, obrigada, doutor José, por você ter elucidado-nos ali a questão do tabaco enquanto saúde pública, a questão do tabaco enquanto problema de saúde pública, aliás, como um problema social, um problema individual e um problema ambiental. Exatamente. Que era esse o propósito de falarmos sobre tabaco hoje, não é? Obrigada pela vossa participação. Para quem assistiu o programa, portanto, nosso tema foi Falemos sobre tabaco, ou Falemos de tabaco, em jeito de comemoração, portanto, do Dia Mundial Sem Tabaco, que também ser já dia 31 de maio. Não trazer essa questão hoje porque ela é uma questão urgente, é uma questão que está em alta em termos de comunicação social, redes sociais, está muito falado porque várias orientações ou obrigações foi criado no intuito de cessar o consumo do tabaco por causa de todas as questões de saúde que não falo ali hoje. Portanto, boa que é fumador, que tem até entendimento disto e de problemas que ele pode causar para boa família, para pessoas que estão próximas, para a sociedade de uma forma geral, e tem vontade de deixar, mas que a tita conseguir, porque ele é uma dependência efetivamente, é possível através de ajuda de profissionais. Não tem vários a nível de centro de saúde, desde médicos, enfermeiros, psicólogos, etc., que podem dar uma orientação onde recorrer e maneira para fazer para deixar. Quem que é fumador, quer ser fumador e que a tita imagina ele mesmo deixar de fumar, bom, enfim, basicamente nós é livre de fazer o que não quiser que nosso corpo, mas que não esquecer de que prejudicar aquele próximo, aquele que está junto de nós. Não fazê-lo, mas não fazê-lo nós só. Não que este a fazer com que os outros fumar passivamente, mas nós, né? Então, até o próximo programa e tenha mais saúde.